Gostaria de apresentar a vocês o professor Luiz Alberto Davi Araújo, que é o homenageado da noite. Foi professor da faculdade durante algum tempo. Para minha honra e prazer, foi meu professor. O professor Luiz Alberto Davi Araújo tem uma trajetória no mundo jurídico que é respeitável, né? E para falar de tudo, na verdade, gera muito orgulho. A Faculdade de Direito de Itu, tendo em vista a comemoração dos seus 40 anos, ela está em festa e está homenageando, na verdade, aquelas figuras que construíram a sua história, né? Então, estamos sob uma egrégora, na verdade, que pertence a muitos, foi construída por muitos, e o professor Luiz Alberto Araújo é um deles. Eu gostaria, em nome da congregação da Faculdade de Itu, tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, o CEP, em 16 de março de 2009, ratificado pelo Conselho de Administração CONSAD, outorgar ao senhor o título de professor emérito da Faculdade de Direito. Gostaria de agradecer a presença do fundador, ele estava aqui atrás, falei de todo mundo menos, por favor, professor José Maria. Sem mais delongas, com vocês, o professor homenageado. Eu queria, primeiro, desculpas, vou falar um pouco sentado, mas depois eu levanto também. Eu queria primeiro agradecer mais uma vez a gentileza, dizer que é uma honra muito grande, dizer que eu fui aluno do professor Goffredo, foi um grande professor, democrata, fez parte da justiça, ele foi professor do meu pai, que me traz ainda memórias mais gostosas e, portanto, é um nome que a gente tem que aprender a cultuar. E eu sugiro muito que a gente valorize o passado para entender um pouco o presente. Nós vamos falar disso um pouco na nossa palestra, porque as coisas não estão soltas, né? O mundo, apesar da gente achar que a parte mais importante do mundo é a parte que nós estamos vivendo, e essa parte está ligada ao passado, não vem do nada, né? E esse passado muitas vezes tem que ser reconhecido para que a gente saiba os caminhos que nós temos que trilhar. Isso serve para entender nossos pais, para entender nossos avós, isso serve para entender nossos professores, não é? Com todas as dificuldades que às vezes a gente tem para entender nossos professores. E eu digo isso para vocês porque eu tive muita dificuldade para entender professores. E hoje eu começo a entender professores. Então, acho que é um papel muito importante esse culto à história da gente, à história da escola, à história do direito. Eu, portanto, vou conversar com vocês pediu que eu falasse com vocês um pouquinho, não é? Se vocês eventualmente não gostarem ou acharem coisa muito complicada, eu peço sempre a gentileza de vocês reclamarem diretamente com quem teve a ideia. Portanto, vou avisando que eu não sou culpado. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das pessoas com deficiência, que é um tema muito importante, não é? É um tema que envolve 15% da população brasileira. E eu queria, antes de entrar no tema, primeiro agradecer muito a presença de vocês, não é? Dizer que para mim é uma honra muito grande, agradecer muito a presença dos colegas, dos professores, que gentilmente estão aqui, não é? Queria saudar todos os professores presentes aqui, na pessoa da professora Maria Luísa, que é uma queridíssima amiga, não é? Nós demos aula juntos, nós começamos a trabalhar juntos, fizemos mestrado juntos, eu não vou dizer a época, mas há pouco tempo, uns 3, 4 anos que nós estamos começando, e portanto é um gosto muito grande em nome dela, eu salvo todos os colegas. Dizer que está do lado do professor Zé Maria,
quando eu tinha dúvida se devia reprovar ou não o aluno, eu sempre procurava o José Maria. José Maria, o aluno não tem jeito, o que a gente faz? Vamos pensar uma fórmula. Se nós dermos mais uma prova para ele, será que ele vai estudar? Bom, e assim nós íamos resolvendo aquelas dificuldades de quem era um professor jovem e que tinha muita dúvida. Não é? O tempo passou, hoje eu não sou um professor jovem, mas continuo com muita dúvida. Então, acho que essas coisas, eu queria ter muito o professor Zé Maria do meu lado para me ajudar. Não, o que fazemos aqui, o que fazemos ali, mas eu não tenho essa possibilidade. Eu não ligo para ele, eu peço maus conselhos, dando uma prosa, mas a história mostrava. E sempre que tinha uma dúvida, o que fazia, o que não fazia, como contornava uma determinada situação. E o professor jovem é muito difícil, porque a gente não sabe tudo. E o professor acha que tem que saber tudo. E o aluno acha que ele tem que saber tudo. E ele não sabe tudo. E ele não sabe tudo nunca. Então é sempre complicado, porque é uma expectativa, e o professor fica nervoso de não saber tudo. Ele não sabe. Mas o único receito que eu dou para os jovens professores é o seguinte: olha, se você não souber, apenas diga para o seu aluno, eu não sei. Mas na aula seguinte, você traga a resposta para ele. Não é? O aluno, ele não quer um professor que saiba tudo. Ele quer um professor que cuide dele. Um professor que revele carinho por ele. Então, se no dia ele não souber, ele vai para o livro dele, vai para a biblioteca, derruba a biblioteca. Mas no dia seguinte, a primeira coisa da aula, diz: olha, eu trouxe a resposta para a sua pergunta. O aluno se sente prestigiado, e eu acho que é isso que ele quer. Ele quer saber que o professor dele gosta dele, pensa nele, estudou e se preparou para isso, que é o ofício do professor. Então eu acho que os jovens professores, na verdade, devem ser, e quando eu não sei alguma coisa, eles dizem: olha, eu não sei, mas a próxima aula já pode estar tranquilo que eu vou lhe dar o resultado. Eu me viro, e na aula seguinte eu começo a aula, olha, fiquei devendo uma resposta para o senhor ou para a senhora. A resposta é essa. É a melhor forma de se criar uma boa empatia de professor de aluno. Bom, mas vamos falar um pouquinho do nosso tempo. Né? O Dr. Mário falou, eu vou tomar esse suco de manga, porque esse suco de manga também é histórico. Não é? Quando eu vim aqui em 1900 e bolinho, não é? 77 anos. Pois é uma... Não é? Em 77 eu estava por aqui dando aula. Né? 78, ainda peguei um prédio antigo, depois veio para esse aqui. Não era essa sala, era uma sala diferente. Uma sala comprida, era complicado. Não é? E, portanto, antes da aula, nós passávamos na sala do Zé Maria e sempre tinha um suquinho de manga. Não é? E quando eu vim para cá, não é? Ele disse: oh, você vem para cá, uma condição, que tem o suco de manga. E realmente ele cumpriu a palavra que está aqui, o suco de manga. Por isso, se sobrar alguma coisa, eu posso. Bem, vamos conversar então um pouquinho sobre essa questão, que é uma questão tão importante, que é a questão das pessoas com deficiência. Bom, primeiro, só para dizer para vocês que a Constituição brasileira protege as pessoas com deficiência. Nós estamos falando de 15% da população brasileira. Não é? Se eu olhar a nossa sala de aula, eu não vou encontrar 15% de pessoas com deficiência aqui. Tirando a deficiência mental, eu deveria ter 10%. Eu não tenho 10 colegas, eu não tenho 10% de colegas nessa sala. Mas não só nessa sala. Eu não tenho no jogo de futebol, eu não tenho no cinema, não tenho no teatro, não tenho no fórum, não tenho na delegacia de polícia. Não é? Por quê? Porque essa gente não está incluída socialmente. Em algum lugar eles estão que não estão aqui. Nesse espaço, no fórum, nas atividades, na rua, na praia, no cinema, no teatro, não estão. Então é um pouco disso que nós vamos conversar. Por que eles não estão? E para entender um pouco essa história toda, talvez a gente tenha que começar a falar um pouco da Constituição brasileira. Resgatar um pouco a história da Constituição brasileira. Resgatar um pouco o papel de gente tão importante quanto o professor Wilfredo da Silva Testa. Né? Falar um pouco como é que essa Constituição apareceu, qual é o peso que ela tem, como é que a gente interpreta esse texto constitucional. E a partir daí, nós então vamos começar a falar um pouquinho dos princípios constitucionais. Falando dos princípios constitucionais, nós já vamos entrar no princípio da inclusão social. E aí vamos falar de igualdade formal, igualdade material, e vamos entrar na questão da pessoa com deficiência. E vamos falar um pouquinho desse direito à inclusão. E quais são os problemas desse direito à inclusão?
Os senhores estão pensando, meu Deus do céu, isso vai terminar uma meia-noite e meia, quase uma da... Se ele for falar tudo isso, não, mas vai ser mais ou menos tranquilo. Eu controlo o tempo, não vou falar mais do que 50 minutos. Tá bem? Até porque também é muito chato, né? Você está falando, e o pessoal está olhando no relógio, não funciona. 50 minutos é um tempo legal, mas acho que não vai chegar nem isso. Tá bem? Bom, então, a primeira questão que nós temos que verificar é o texto constitucional. Todo mundo fala mal da Constituição brasileira. Dá gosto de ver. A Constituição é muito prolixa, a Constituição é muito grande, a Constituição é isso, a Constituição é aquilo. Todo mundo fala mal do texto constitucional. E todo mundo fala bem da Constituição dos Estados Unidos. Boa é a Constituição americana. Todo mundo gosta da Constituição americana. Ela é concisa. Muita gente não leu a Constituição americana, mas já acha boa. Não é? Você não conhece, mas parece que é muito boa. Ah, é? É. Por quê? Não, porque ela é concisa, ela já traz os princípios. Não é? O texto constitucional brasileiro é muito minucioso. O texto constitucional brasileiro... Bom, isso é verdade. A Constituição brasileira, ela é muito minuciosa. Mas ela é muito minuciosa porque nós somos minuciosos. Ela é retrato do povo brasileiro. O povo brasileiro não é um povo conciso. Nós, no nosso dia a dia, nós não somos concisos. E a Constituição brasileira, ela reflete esse espírito. Ela é democrática. Ora, se ela tem a cara do povo brasileiro, e a Constituição brasileira tem que ter a cara do povo brasileiro, não pode ter a cara do povo da Dinamarca e nem a cara do povo da Noruega. Tem que ter a cara do povo brasileiro. Ora, se o povo brasileiro é prolixo, e uma prova de que ele é prolixo é que eu estou falando já há 5 minutos e não entrei no tema ainda. Para vocês terem uma ideia. Não é? Dois ingleses, por exemplo, se encontram na rua, não é? Eles falam, how do you do? E o outro responde, how do you do? Não é? Só, como você vai? E o outro responde, como você vai? Pronto, eles já se cumprimentaram. Ninguém quer saber como o outro vai. Ele, como você vai? E o outro fala, como você vai? Pronto. Aqui, como você vai? Foi bom você ter perguntado. Você lembra daquela dor nas costas que eu estava na semana passada? Piorou. Eu agora até mudei o remédio. Não é? Então, quer dizer, aqui a gente explica. Então, nós somos desse jeito. Nós nos abraçamos, nós nos beijamos. Né? E aí o texto constitucional, ele vai sendo refletido. O texto constitucional é reflexo da nossa cultura. Então, se você pegar, por exemplo, o artigo 5º. Como é que começa o artigo 5º? Vocês trouxeram a Constituição? Já sabem de cabeça por isso, né? Mas eles já sabiam. Não é? Bom, vai dizer assim, todos são iguais perante a lei. Aí, sem distinção de qualquer natureza. Se todos são iguais perante a lei, não tem mesmo distinção de nenhuma natureza. Não é? Aí, garantindo-se a todos, não é? O direito, a liberdade, a igualdade. Bom, já disse que todos são iguais perante a lei, que não tem distinção de nenhuma natureza. E agora garante a igualdade? Pronto. E aí vem o inciso 1º. Homens e mulheres são iguais. Essa repetição é uma característica do... Nós somos assim. Nós somos repetitivos. E isso vai para o texto constitucional. É democrático. Não é? E se vocês olharem, essa igualdade não para aí. Vocês vão encontrar essa igualdade, né, espalhada por todo o texto constitucional. Vocês vão encontrar, por exemplo, a igualdade tributária. Não posso criar situações diferentes para contribuintes na mesma situação fática. Eu vou encontrar o artigo 19. Não pode criar distinção entre brasileiros. Não é? Eu vou encontrar essa mesma igualdade, dizendo que não pode ter discriminação na contratação de trabalho masculino e feminino, não pode ter discriminação na contratação de pessoa com deficiência. Essa igualdade vai percorrendo o texto constitucional. Então, quando nós falamos da Constituição, e ela é longa, ela é prolixa mesmo, porque nós somos assim. Vamos pegar outro exemplo. Os senhores conhecem a expressão devido processo legal. A expressão devido processo legal tem origem na Inglaterra, no Due Process of Law. Não é? Em 1215, na Magna Carta, já há um primeiro traço dessa expressão. Havia a expressão Law of the Land, quer dizer, lei da terra. O que hoje para nós é uma coisa óbvia, quando apareceu a expressão lei da terra, significava que pela primeira vez eu tinha a definição da lei que ia tratar do assunto. Porque antes o juiz, se o juiz viesse de Constantinopla, ele traria as leis de Constantinopla para aplicar o seu caso na Inglaterra. Se ele viesse do Oriente, ele traria as leis do Oriente.
O que fez a Magna Carta? Só que nós seríamos julgados pela lei da terra. Isso foi um grande avanço em termos de democracia. E depois essa evolução caminhou para o due process of law, para o devido processo legal. E se eu perguntar para vocês, mesmo para os alunos de primeiro ano, não é? Quais são os elementos dessa expressão devido processo legal? Nós não vamos ter dificuldade de entender. Claro, a ampla defesa, o contraditório, as provas lícitas, o juiz natural. Esses são os elementos do devido processo legal. E a Constituição brasileira garante o devido processo legal. Mas, por via das dúvidas, garante também a ampla defesa, o contraditório, as provas lícitas. Isso, na expressão devido processo legal, já não está tudo isso? Mas escreve. Escreve para ninguém ter dúvida. E essa história de escreve para ninguém ter dúvida, o texto vai crescendo. E o texto vai aumentando. E, portanto, a Constituição brasileira vai ficando cumprida. Não é? Vou pegar um outro exemplo. Privacidade e intimidade. Se eu abrir o artigo 5º, inciso 10º, tá lá, são invioláveis a vida privada, a intimidade. Muito bem. Tem diferença entre vida privada e intimidade? Tem. Não é? Vida privada e intimidade? Tem diferença. Talvez eu pudesse usar a palavra privacidade, que englobaria as duas, como fazem os americanos. Mas o Constituinte brasileiro garante a vida privada e a intimidade. Tem diferença. Por quê? Porque uma é... Se eu disser para vocês, não é? Que eu queria contar uma coisa íntima para vocês, não é? Já estamos conversando aqui, não é? Doutor Zé Maria disse que eu já, não é? Sou muito antigo aqui, eu queria contar uma coisa, eu queria contar uma coisa íntima para você. O senhor pode ficar à vontade, não é? Pode ficar sossegado. Essa classe é um tubo, o que o senhor disser daqui não sai, não é? Está bem, então eu vou falar uma coisa íntima para vocês. Eu tenho conta no Bradesco. Os senhores vão dizer, mas, professor, a conta está descoberta, o senhor está com algum problema? Não, eu tenho conta no Bradesco, só isso. Não, isso não é. Mas dá uma coisa mais picante, um negócio mais reservado. Tem conta no Bradesco, mas está vendendo. Não é? Então isso não é intimidade, isso é vida privada. Não é? Então essa diferença o Constituinte preferiu garantir. O professor Renan Lotufo da PUC, que é nosso colega do professor Luiz Nunes, colega do professor Juliano, ele diz, olha, a diferença é fácil de entender. Não é? As moças, quando elas querem comprar lingerie, elas vão para uma loja de roupa íntima ou de roupa privada? Pronto, nós já entendemos. Por quê? Porque é o que está mais próximo ao corpo. Então, essa diferença era necessária? Não sei. Alguém ficou preocupado de confundir intimidade com vida privada? Então escreve os dois. Não é? Tinha razão para esse cuidado todo? Não é? Era preciso esse cuidado todo? Talvez. Não é? A Constituição, quando ela foi, eu garanti vida privada, intimidade, imagem. Essa recomendo o livro do professor Gilberto, não é? Sobre direito à imagem, que está aqui presente. É um belíssimo trabalho. Essas questões todas, precisavam garantir tudo isso? Ficam assegurados os direitos da personalidade. Pronto. Senão, nós vamos escrever tudo para não deixar. E tinha razão para isso? Tinha. Eu vou contar uma história para vocês. Hoje, nós temos medida provisória. No sistema passado, nós tínhamos alguma coisa chamada decreto-lei. O decreto-lei tinha força de lei, mas não era lei. Tá bem? Então, o decreto-lei no sistema constitucional anterior, ele tinha força de lei, mas não era lei. A Constituição dizia, só pode criar tributo por lei. Não falava nada, só pode criar tributo com coisas por força de lei. Não, era por lei. O Supremo Tribunal Federal entendeu que como o decreto-lei tinha força de lei, o decreto-lei então podia criar tributo. E o Supremo convalidou esse raciocínio. Então vejam que havia um grau de insegurança muito grande. Foi exatamente por isso que o Constituinte de 88, vamos escrever tudo, vamos deixar tudo claro, para não deixar nenhuma brecha. O Supremo entendeu que quem tem a força de o Supremo entendeu que quem tem a força de lei é lei. É como se eu dissesse, olha, fulano tem a força de um touro.
E eu não posso levar esse sujeito à fazenda para ele cumprir as tarefas do touro. Ele só tem a força do touro, ele não é o touro. Mas para o Supremo, tanto faz quem tem força de é. Logo, o Supremo então disse que podia criar tributo por decreto-lei. E pior, convalidou isso com medida provisória. Então, o Constituinte foi muito cuidadoso quando ele escreveu cada uma dessas coisas todas. E fez um texto constitucional muito longo, que a gente acaba muitas vezes não lendo e muitas vezes desrespeitando. Então, o culto ao texto constitucional é muito importante. Não é? Garantir que o texto constitucional tem que ser mantido é uma das tarefas mais importantes da cidadania. Nosso texto é ótimo, é muito bom. Ah, claro, tem uma coisinha ou outra ruim? Tem. Mas o texto é um texto muito bacana. É um texto que garante as liberdades individuais, garante o exercício desse direito. Então, é disso que nós vamos falar. Só que o texto constitucional, ele tem uma parte que é uma parte principiológica. O texto constitucional, eu abro o texto constitucional com os princípios constitucionais. Né? Claro, eu não poderia terminar o texto constitucional com os princípios. Né? Se os princípios são o começo, e a palavra princípio é início, eu não posso pôr o princípio no fim. Então eu abro a Constituição Federal com os princípios. É como se eu dissesse, antes de ler o texto constitucional, eu gostaria que vocês se deparassem com a valoração desse texto. Eu quero explicar para vocês que coisas importantes tem nesse documento. Para que vocês, depois de lerem essas coisas importantes, leiam as regras. Então, quando eu abro a Constituição e leio lá, são bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, artigo 20, inciso 11, eu estou dizendo o quê? Isso é uma regra. Mas quando eu digo o princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser respeitado, isso é um princípio. O princípio é genérico, ele é abstrato, ele tem um alto conteúdo de valor, mas ele tem uma baixa densidade normativa. Eu não posso usar o princípio para o meu dia a dia. Não dá certo. Se eu disser para vocês, olha, os senhores vão fazer aqui uma pequena prova, brincadeira, os senhores vão fazer uma pequena prova, os senhores vão escrever uma página sobre o que os senhores entendem por cidadania. Provavelmente eu teria umas 300 provas diferentes. Cada um vai escrever uma coisa de cidadania, ou dignidade da pessoa humana. Então, o princípio, ele traz uma ideia, um valor. É por isso que o Constituinte abre a Constituição com um título chamado Dos Princípios Fundamentais. Ele está querendo dizer, olha, já que você vai ler o texto, é bom você conhecer os princípios. É bom você saber quais são os valores daqui. Porque se eu não souber os valores, eu não consigo interpretar direito. É como se os senhores me convidassem para jantar. Professor, o senhor quer jantar na casa? Eu com muito gosto. Mas antes eu vou telefonar para a casa de vocês. Eu vou dizer, os senhores são formais em casa? Professor, somos, em casa não somos formais. Também. Eu vou de paletó, vou de gravata, não é? Chego no horário, com um ramalhete de flores para cima da casa. Falo também, boa noite, boa noite. Não, professor, como vai? Tudo bem? Oh, que simpático. Na verdade, não precisava, porque é isso, é o mínimo, não é? Vamos entrar, família composta, as coisas são formais, não é? Mas eu tenho que saber disso antes. Ou então, os senhores são formais? Não, professor, não, em casa é todo mundo informal. Então eu vou, não é? De jeans, camiseta, não é? Professor, em casa não tem nenhum formalismo, o gato passa em cima da mesa, então o rabo passa na sopa. Bom, tá bom. Então, eu vou, o que não pode é eu chegar de paletó, gravata, com um ramalhete de flores, e tá rolando um rock, todo mundo dançando, e eu chego, boa noite, boa noite. Mas quem é o tonto que tá aí na frente? Professor, que ridículo! Onde ele vai desse jeito? Você me trouxe pra dona da casa, eu ia avachar a dona da casa agora aqui. Né? Quer dizer, por quê? Porque eu não me inteirei dos valores. Então, se eu vou me integrar num sistema, eu tenho que saber qual é a valoração. E existe uma regra muito, muito, muito importante no texto constitucional, que diz assim, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Isso é um princípio, o princípio da inclusão, o princípio que deve ser lido toda vez que a gente interpreta o texto constitucional. Tá bem? Esses princípios têm utilidade? Claro que tem. Eles são chamados a todo momento pelo intérprete, às vezes até em excesso. Vou fazer uma pergunta. Em que banheiro vocês acham que a Roberta Close tem que entrar?
No banheiro dos meninos ou das meninas? Das meninas. É, das meninas. Coragem, vamos lá. Eu vou tomar suco de manga enquanto vocês esperam. Foi operado das meninas. Quer dizer, operou, tranquilo. Qualquer operação. Se é Roberta, é das meninas. Se é Roberta, é menina. Pronto. Não é? Até pouco tempo, o nome dela não era Roberta. O nome dela era Luiz Roberto. Não é? Luiz Roberto. E Luiz Roberto é nome de menino. Eu sei que eu sou Luiz Alberto, muito perto, não é? Falar bem a verdade. Não é? Então, é nome de menino. Não é? Então, se for pelo nome menino, plá, menina aqui. Não é? Só que imaginem vocês, ela só conseguiu mudar o nome há 2 ou 3 anos. Não é? Até então, como é que se resolvia? Imagine uma autoridade policial. Eu digo, queria ver os seus documentos. Seu Luiz Roberto não é aqui. Seu Luiz Roberto é lá. Mas lá não vai dar certo. Ah, não, Luiz Roberto é lá. Quer dizer, então é um pouco complicado. Como é que se soluciona isso? Pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, não é pela lei de registros públicos que não trata desse problema. A gente consegue entender essa questão pelo caminho do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, nós vamos usar um pouco esse princípio da dignidade da pessoa humana para falar do tema o que eu já estou começando a entrar agora, que é a questão da pessoa com deficiência. Tá bem? Primeiro tem que entender um pouco essa nomenclatura. Não é? Eu já estou usando uma expressão que não está no texto constitucional. Porque o texto constitucional fala pessoa portadora de deficiência. Antes do texto anterior, falava deficiente. A expressão deficiente era uma expressão pesada, que trazia ideia de falta, de perda. Não é? Então o texto de 88 diz, não, deficiente não dá. Mas na época era o termo que usavam. Tá bem? Quando chega em 88, vamos usar a expressão pessoa portadora de deficiência. Porque assim nós concentramos na palavra pessoa. O núcleo da expressão é pessoa. Boa ideia. E assim foi pessoa portadora de deficiência. O Brasil assinou uma convenção internacional recentemente. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que foi incorporada. É o primeiro tratado de direitos humanos que entra no sistema brasileiro na forma do parágrafo 3º do artigo 5º. Ou seja, entra com status de emenda constitucional. Então, ele foi votado como emenda e, portanto, ele entra no patamar de emenda constitucional. E essa convenção usa a expressão pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa não porta uma deficiência. Ninguém sai andando portando. Se a pessoa tem uma deficiência, eu ando com ela, eu porto ela para cá, levo ela para cá, levo ela para lá. Então, a expressão, portanto, deixou de ser uma expressão adequada, apesar de nós termos ainda no texto constitucional. A convenção mudou essa terminologia. Mas que direitos essas pessoas têm? Não é? O que acontece que essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de integração, de inclusão social? Bom, a primeira ideia que nós estamos vendo é a ideia de que o texto constitucional garante a igualdade. Todos são iguais perante a lei. Mas é claro que o texto constitucional fez o seguinte: olha, eu preciso, nesse caso, ajudar alguém. Eu vou criar vagas reservadas. Então, no serviço público, eu vou criar um número de vagas para essas pessoas do concurso público. Então, quando eu fizer um concurso público, eu vou separar um pedaço das vagas para esse grupo de pessoas. Bom, se todos são iguais perante a lei, como é que eu, que não tenho deficiência, não vou conseguir a minha vaga? Isso se chama igualdade material. E a igualdade na lei, não perante a lei. O sistema constitucional, na hora de fazer a Constituição do Poder Constituinte, aquele que é ilimitado, os senhores estudaram, não é? Com a professora Maria Luísa, vocês falam, Poder Constituinte, o que nós vamos tratar? Temos que proteger as crianças, os índios, temos que proteger as pessoas com deficiência. Então, esses bens todos sofrem proteção. A mulher se aposenta mais cedo, o índio tem um tratamento especial, a mulher tem um cuidado especial. Então, a Constituição
protege esse grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas, nós vamos... Gente, como eu disse, dispensa comentário, né? Eu vou abrir agora um espaço pequeno para que vocês possam dirigir perguntas ao professor Luiz Alberto. Perguntas? Luiz Antônio, fazer uma pergunta? Não? Não? Pingão? Não? Não ficou dúvida nenhuma. Como eu disse, está até melhor do que na minha época, do que eu achei que não seria muito possível, mas vocês viram que é, porque a gente chama de o professor, né? Agora não ficou dúvida nenhuma, então o assunto... Sobre irmão. Sem perguntas? A primeira palestra sem perguntas? Bom, vamos contar. Nós estamos falando da Roberta Close, né? Vamos voltar para esse assunto. Né? Vamos imaginar que a pessoa, ela pode, que faz a operação e tal, não sei o quê, ela tem que mudar de nome? Tem. Muda de nome. Se ela quiser, pode mudar? Pode. Muda o sexo? Carmen Maura, sexo masculino. Vai dar certo? A dignidade, então muda o sexo. Pronto. Pode casar? Entenderam a pergunta? Pode ter união. Ela era menina, virou menino, por exemplo. Esse menino agora pode casar com menina? Vamos até imaginar que possa. Tá bem? Acontece que essa menina, que agora é menino, tinha um filho. E agora? O menino vai ter quantos pais ou quantas mães? Quem é sua mãe? Maria. Quem é seu pai? Maria. Bom, eu vou deixar essas coisas para a gente pensar um pouquinho. Tá bem? Depois não. Porque assim eu tenho a chance de voltar mais uma vez e nós conversamos um pouquinho sobre essas questões todas. Tá bem? Muito bem. Bom, vocês dispensam comentários, né? Na minha época ele já fazia isso, ele já instigava as pessoas, levava à reflexão. E para algumas pessoas, a vida e o mundo, na verdade, não é nada mais do que percepção, né? Nós percebemos as coisas de maneira diferente. Ele consegue, com muita didática, com muito bom humor, com muita naturalidade, né, sem perder a profundidade técnica, nos levar, na verdade, a
outras percepções das coisas que a gente não tinha ainda. Isso nota até uma certa perplexidade, né, inicial. É óbvio que o convite para voltar já está feito, né? Já fica público aqui, né? Vocês querem que venha quando já? Digo porque agora vocês fazem um compromisso com ele. Eu garanto suco de manga. E vocês já fazem ele ficar comprometido. Vocês querem que ele venha dar aula para vocês? Aí? Eu digo que em nome da Faritu e meu nome próprio, fui aluno dele, na verdade nós sentimos honrados de poder, na verdade, homenageá-lo, né? E mostrar toda a gratidão, na verdade, que a instituição e que nós temos pelo trabalho que ele desenvolveu aqui, né? Então, acho que esse carinho que ele está recebendo hoje, né, pode motivá-lo, né, a voltar mais vezes. Vamos devagar, um passinho de cada vez. A gente não vamos assustar ele assim, né? Vamos trazer um passinho de cada vez e depois, quem sabe, ele, né? E aí a gente vai conversando, né? Certeza que vocês não tem mais nenhuma pergunta então, né? Agora não vai dar mais. Eu vou encerrar, vai ficar sem prosa com ele. Ah, agora surgiu. Vai. Hoje é uma preocupação muito grande com a inclusão. Se você tiver um irmão mais jovenzinho, o seu irmão já está estudando numa escola mais inclusiva do que a sua, e muito mais do que a minha. Então eu acho que nós estamos melhorando. Está muito longe ainda do que tem que ser, muito, muito longe. Mas hoje estamos muito melhor do que antes de ontem, né? Então o Estado, ele vem devagarzinho, sem a preocupação que eu daria ao Estado, ele vem cumprindo esse papel de inclusão. Então, nas escolas primárias, os professores estão se preparando para isso. E fica aquele complexo de tostinhas, né? Ah, mas o professor não está preparado e por isso não tem um aluno. Não tem um aluno porque o professor não está preparado. Não, deixa. Põe lá os dois, eles vão se acertar. Se o professor for bom, ele vai descobrir uma forma de conversar com essa criança, e essa criança vai ter todo o interesse em conversar com esse professor. Então, esse Estado, ele está cada vez mais preocupado com isso. Antes era muito difícil discutir esse tema em sala de aula, não é? Quer dizer, hoje a gente já encontra espaço para isso e as pessoas começam a perceber que é possível atuar nessa situação. Na próxima vez que eu vier, a gente vai fazer um diagnóstico por que os direitos desse grupo de pessoas têm tanta dificuldade de ser implementado. Aí nós vamos ver que é o Ministério Público, que às vezes não cuida como gostaria que cuidasse, às vezes são as associações, e a gente vai fazer uma análise desses obstáculos para a concretização dos direitos. Mas o Estado hoje, ele está muito mais atuante, as prefeituras, até porque, eu vou te contar uma notícia que vai ajudar bastante aqui. Se a Constituição e se as leis mandam construir com acesso, com rampa, tudo direitinho, os recursos necessários e tal. Se eu não construir, eu estou causando uma lesão ao patrimônio público. Essa lesão ao patrimônio público, eu estou treinando no pós-graduação, eu estou treinando um grupo de alunos para preparar ação popular contra prefeito, contra diretor de fórum. Por quê? Porque eles olha, vamos construir o prédio, oh, esse prédio é lindo, que beleza e tal. Não tem acesso? Tá. Causou prejuízo ao patrimônio público. Então nós estamos começando a ajuizar ações populares. Qual é o problema da ação popular? O problema não, ao contrário. Qual é a solução? É que é do patrimônio, quem responde não é a prefeitura, é o senhor prefeito com o dinheiro dele. E quem pode ajuizar a ação? O senhor pode, que é eleitor. Então, nós estamos criando, na verdade, um batalhão de autores de ação popular para começar a ajuizar contra prefeito que inaugura prédio que não tem acesso,
diretor do foro, que diz, vamos inaugurar aqui, tal, para quê? Começar a conscientizar que os prédios têm que ser acessíveis a partir de agora. Se não tiver acesso, não pode comprar, não pode alugar, não pode construir, não pode dar alvará. A prefeitura que der um alvará, o engenheiro que assinar o alvará, esse vai ser o réu. Então, ele vai pagar do patrimônio dele, pessoal, os prejuízos causados. Então, quer dizer, está chegando uma hora que não dá mais para empurrar com a barriga. Então, o Estado brasileiro e a universidade estão se preparando para cobrar esses direitos. Por isso é que eu acho que, se eu fosse agente público, eu lia direitinho essas coisas aqui para não atrapalhar a herança das crianças. Que pena, né? Claro. Pois lá. É sinal de que ele é uma boa professora. A reserva na empresa é decorrência da lei, que por sua vez é decorrência da aplicação da reserva material prevista na Constituição. Mas está em lei. Tá? Tem uma cotinha, tem uma escala, até 200 e tal. Além das condições da deficiência que a gente dita, então outras leis são averiguadas, por exemplo, a condição socioeconômica, ou foi a nota que... Foi a nota. Não é? Pela nota dele, ele podia ser multimilionário e uma besta arriada pelo rabo. Não ia adiantar nada. Né? Ele era multimilionário e era bem preparado. Então, eu trouxe só quando eu construí o exemplo, para mostrar que a gente sempre tem a ideia de que a pessoa com deficiência não é um coitadinho, todo pobrezinho, assim. Pode ser que sim, pode ser que não. A maioria é, mas pode ser que não. Outro dia aconteceu o seguinte: o Ministério Público estava brigando com todo mundo, exigindo isso. Quando alguém foi até o Ministério Público, disse: vocês não têm acesso. Aí eles olham assim, né? E fizeram. Então, estamos todos aprendendo. Quer dizer, a prefeitura vai cumprir o dever dela, o empresário mais cedo ou mais tarde. Por que o empresário resiste tanto? Porque ele não teve aquele coleguinha com deficiência. O filho dele provavelmente já vai ser melhor, eu espero. Então, a sociedade toda está caminhando. A gente encontra muitas vezes muitos núcleos, muita resistência. E essa resistência faz parte do processo de educação. Nós estamos, está muito melhor. A prefeitura está cuidando disso, ótimo. Há 10 anos não cuidava. Não é? Nós estamos caminhando. Avisa o seu engenheiro lá para tomar cuidado.
no estado de São Paulo, que eu tenho ciência na Assembleia Legislativa, tem a Célia Leão, que até é da região aqui, né? De Campinas, né? E ela até foi muito interessante, que outro dia eu assisto a tudo na televisão, eu não perco tudo, eu leio tudo, eu assisto. Eu estava vendo uma entrevista da Hebe, né? Com a Célia Leão. E foi muito bacana a entrevista. Por quê? Porque a Hebe começou a desvendar algumas coisas. Sério, você é parabéns, sou, não mexo a perna. Como é que é? Você é mãe? Sou. Quantas filhas tem? 2, 3 filhas, não sei quantas filhas. Ah, é? E aí, aquele jeitinho dela e tal. Como é que é essas coisas assim? Como é que, não é? Com essas dificuldades todas e tal. Foi ótimo, porque essa era uma paciência. Disse, olha, isso é assim, 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 não tem problema nenhum. Ele disse, até pode ser um pouco mais criativo e tal, não sei o quê. Foi muito legal e foi muito didático, porque era um público talhado para ter preconceito. E ela esclareceu com muita paciência e tal. Então, tem deputados que são mais militantes e tal, que participam mais. Eu não tenho uma relação. Talvez essa falta de representatividade seja E sempre, e mesmo como em qualquer grupo, também tem muita utilização política das coisas. Então, às vezes você, no meu caso, a sério, vou contar que é uma ótima deputada, mas eu sei que quando esse candidato que usa a questão da deficiência para se promover, então isso atrapalha um pouquinho. Mas como todo lugar é assim. Deixa eu ver. Eu concordo com o senhor da questão de incluir na escola, que isso é extremamente importante para o convívio social, mas ao mesmo tempo, quando você inclui essas pessoas na escola e não consegue ensinar, por exemplo, a ser cante, a tangente lá, o Estado não vai cobrar isso no vestibular, no concurso público, e não vai até frustrar mais essa pessoa porque ela tem um diploma, mas não consegue. Bom, então vamos lá. Então, essa pessoa, né, vamos falar do colega, vamos ver sobre 2 anos, do colega que perdeu, entre aspas, tecnologia. E dela. Ela não vai terminar o curso. Se ela tiver uma limitação, ela vai ficar em sala de aula. Até o tempo que ela achar que tem que terminar a escola. Então, ela não vai ter um diploma. Ela vai conviver na escola. O problema dela não é terminar o curso e estar habilitado a fazer o vestibular. Não. Ela vai ficar na escola como uma forma de convívio. E você vai passar e vai lembrar de uma colega que demorava um pouquinho mais para entender as coisas. Não é? Eu tenho um estudo que eu acho até bem. Depois tem um sujeito chamado Bauman, se você não lembra. Não é? Chama-se Zygmunt Bauman. E o livro chama Vidas Desperdiçadas. Da Zahar Editora. E ele fala um pouquinho das pessoas que não se adaptam, né? Especialmente do lixo humano. Então, ele fala um pouquinho das pessoas que não se ajustaram ao modelo. Então, na empresa, você não conseguiu produzir 20 pecinhas. Você não serve para a empresa. Mas eu sou ótimo, eu fiz 12 e as minhas estão muito mais bonitas. Ninguém quer peça bonita. Tem que produzir 20. Se você não dá certo, porque você é descartado pelo sistema. Bom, onde é que vão essas pessoas descartadas? E aí, transponha isso um pouquinho para o concurso da magistratura. O curso da magistratura tem uma primeira fase, que é teste. Se você não tiver um raciocínio rápido, você pode ter um raciocínio super, super, super bem elaborado, mas não rápido. Você não chega à segunda fase, aonde o seu raciocínio poderia ser mostrado. Então é um concurso que valoriza velocidade de raciocínio. Então você diz, para que eu quero um juiz tão rápido assim? Não é? Quer dizer, então você começa a perceber que a partir da diversidade, né, o próprio Estado elabora um mau concurso, porque ele deveria ter velocidade e considerar também outros valores. Ele não faz isso. Ele coloca a velocidade como impeditivo de ser seguido. Então, se você não for, é requisito essencial. Se você não responder velozmente, não nos interessa. Mas eu sou muito bom, eu tenho uma capacidade de reflexão muito boa. Tá? Então, o Estado vai escolhendo os seus valores. Então, por isso que eu acho que os concursos, muitas vezes, são mal feitos. Ah, mas isso vai mudar? Talvez.
Né? Quem sabe quando os nossos irmãos pequenininhos estiverem nessas posições de chefia, talvez eles façam um concurso diferente, onde eles deixam ser o jeito que pensa um pouquinho mais devagar, mas profundamente, né? E não só com velocidade. E aí produz uma justiça fast food. Você vai pelo número, né? Aí batatinha frita, refrigerante e o sanduíche que você pediu. Professor, eu poderia dizer para concluir então que, na verdade, os deficientes não precisam da gente, é nós que precisamos deles. Dos dois lados. Nós precisamos e eles precisam. Nós precisamos conversar. Né? Quer dizer, o que não pode deixar. Por exemplo, né, havia uma ideia de que as pessoas surdas têm que fazer curso de padeiro. Por quê? Alguém achou que padeiro... Não, então tudo que era surdo virava padeiro. Bom, não tem mais mercado. Então, vamos mudar. Ah, boa ideia, vamos mudar um pouquinho. Então, todos nós estamos passando por um processo de mudança. As pessoas com deficiência precisam muito das pessoas, e as pessoas que não têm deficiência precisam muito das pessoas com deficiência. Até para você saber pegar, tocar. A gente se assusta. A gente não foi treinado para isso. Então, quando você encontra um cadeirante na rua, você não sabe o que fazer. Então, o que você faz? Discretamente, você atravessa a rua. Não é você qualquer um. E faz que não vê. Né? Você me ajuda? Mas não. Ou então tu empurra que eu encalhei. Até porque, né, se vocês olharem as calçadas, né, só aquela calçada que é bonita, que tem um bloco de cimento e depois tem grama. Um bloco de cimento, aquilo é bonito, né? A grama fica subindo. Tá? Cadeira de rodas não passa nunca naquela cadeira. Encalha em cada bloco. Não, coloquei um cesto de lixo lindo naquela gôndola na minha calçada. Como é que vai passar a cadeira de rodas? Ah, mas nunca passa. Né? Você vai ao shopping, tem mãe que fala assim: ah, esse shopping tem orelhão de criancinha. Vai telefonar, filha. E é o orelhão da cadeira de rodas. Então a menininha vai... Não é culpa da mãe. Né? A mãe não chegou a aprender. Se não aprender, a filha aprende. Ela faz o orelhão, a filha faz, acho que é brincadeira. Ele pega, ui, liga pra vovó. Então, quer dizer, nós estamos aprendendo. Um precisa do outro como referencial. Eu acho que é isso que vai fazer crescer. Bom, quando a prosa é muito boa, o tempo não passa, né? Eu gostaria de encerrar essa última parte aqui com vocês, mais uma vez agradecendo ao nosso querido, né, professor. Gostaria de lembrar que o Ricardo Tadeu, que é esse primeiro juiz cego, foi professor aqui na casa, é um grande amigo, a história dele é uma história muito bonita, e tem tudo a ver com praticamente tudo que foi dito aqui. Primeiro ano aqui tem um colega de vocês aí, que é tetraplégico, né? O Pedro, que acabou de trancar a matrícula, tem que fazer uma cirurgia. Acho que o primeiro aluno cego, se eu não me engano, aluno de direito, não no caso do Tadeu, porque o Ricardo Tadeu ele enxergava quando entrou na São Francisco, depois ele foi perdendo a visão e ficou cego. Nós tivemos um que entrou cego aqui na faculdade, acho que é o único caso que eu conheço, que é de Piúna, se tornou um ótimo profissional, já faz muitos anos, né? Com relação à acessibilidade, eu recebi aqui durante um tempo alguns ofícios dos colegas mais jovens seus da Procuradoria da República, para eu informar se a faculdade estava atendendo a legislação de acessibilidade. Vejo que não é só o prefeito que pode tomar essa pedrada, nós também podemos. E graças a Deus, na verdade, nós somos considerados o campus da região com maior acessibilidade, né? Tanto com rampa, elevadores em todas as áreas. De vez em quando a gente ainda vê alguma dificuldade que algum cadeirante vem por aqui, tem algum problema, a gente ainda tem que resolver. Porque essa percepção, na verdade, do problema, a visão do cadeirante, você só tem que sentar. Eu já vi um programa sobre isso. Se sentar numa cadeira de rodas e sair andar nela, aí você vai ter uma noção real, na verdade, do que é
as dificuldades que essas pessoas têm. Então, eu acho que foi assim